Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputadas. Eu gostaria de começar por saudar a presença da Sra. Secretária de Estado e também por saudar o envio dos relatórios intercalares, que são sempre um material muito importante para nós acompanharmos a atividade da SIG. Obviamente que vamos ter tempo ao longo das próximas semanas de fazer uma análise em maior profundidade, embora já tenhamos feito uma leitura geral que nos permitirá tecer alguns comentários. Gostaria também de agradecer todas as informações apresentadas, nomeadamente o relato das atividades por parte da Comissão da Cidadania e Igualdade de Género e a informação da participação de Portugal na CSW, que é sempre um momento muito importante no diálogo que temos com os outros países do mundo, no sentido de afirmar a igualdade, tanto mais que estamos num momento onde nas Nações Unidas se está a avaliar a plataforma de ação de Pequim passados 20 anos e os progressos nesta matéria têm sido alguns, mas seguramente ficam sempre muito aquém em todos os países daquilo que seria desejável. E, portanto, a participação do nosso país, como sempre tem acontecido, é uma nota que eu sublinho com particular apreço. Eu gostava, Sr. Secretário de Estado, de lhe fazer 4 ou 5 perguntas. E começaria, desde logo, pelos impactos da crise, ou melhor, das políticas de austeridade na vida das mulheres. Nós sabemos que as políticas de austeridade têm um impacto muito grande na vida das pessoas, de uma maneira geral, no que diz respeito ao acesso à educação, ao acesso à saúde, aos apoios sociais, ao próprio trabalho, mas tem um impacto muito maior na vida das mulheres. Portugal, obviamente, não fugiu a esta regra, está inclusivamente retratada esta realidade em vários relatórios internacionais, em estudos nacionais e nos indicadores de que temos conhecimento oficiais. Daí que reconheço que uma Secretaria de Estado, num momento destes, tem uma missão particularmente exigente e muito difícil, porque ou previne antes o efeito e o impacto da crise, no sentido de se tentar acautelar que ela se traduza num reforço das desigualdades, ou então terá que se fazer a posteriori através de medidas positivas. Nós temos um recente estudo do Parlamento Europeu, da Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos, que foi feito a 7 países, alguns deles intervencionados, entre eles Portugal, e que concluiu que as políticas de austeridade em Portugal afetaram um grande número de direitos fundamentais, no que diz respeito às crianças, também às mulheres, o direito à educação, à saúde e, sobretudo, o direito mais afetado foi o direito ao trabalho. O desemprego mais do que duplicou desde 2008, os cortes salariais foram muito grandes, também os cortes no subsídio de desemprego, o que faz com que muitas pessoas tenham caído na malha da situação de grande precariedade e também pobreza, e entre elas, sobretudo, maioritariamente até mulheres, um corte nas prestações sociais e nas pensões, sendo que as pensões também penalizam muito as mulheres, porque tendo uma carreira contributiva muito mais frágil que os homens, depois qualquer corte se fará sentir de uma forma com muito maior acuidade no caso das mulheres do que nos homens. E também diz o relatório que o aumento das horas de trabalho, e Portugal viu o aumento das horas de trabalho, 40 horas por semana, na administração pública, com as repercussões que, de facto, depois isso tem em termos da negociação coletiva para as próprias empresas privadas e, portanto, este aumento também não é amigável da igualdade e muito menos das políticas de conciliação fundamentais para a promoção da igualdade e a neutralização sempre desejável de indicadores que distanciam os homens das mulheres. E o estudo conclui que a implementação das medidas de austeridade não teve em conta os direitos humanos.
Podíamos juntar a este estudo um conjunto também de indicadores que nos dão conta que a taxa de emprego das mulheres hoje, em 2014, atingiu os níveis de 1994, ou seja, houve aqui um recuo de 20 anos no que diz respeito à taxa de emprego das mulheres. Ainda assim, continuam a ser das mulheres que mais trabalham no contexto da União Europeia, que também já eram por motivos diversos, embora nem sempre esse trabalho se tenha traduzido em diminuição das desigualdades, porque depois vem o tal fenómeno teto de vidro e as tais dificuldades de construção de uma carreira com sucesso que lhes permita chegar aos topos dos lugares hierárquicos. De todo modo, gostaria de registar esta taxa. Há uma outra taxa de desemprego das mulheres que, se tivermos em linha de conta, e a Sra. Secretária de Estado falou na ocupação das mulheres, 50% dos postos foram ocupados por mulheres, mas se nós tivermos em linha de conta que o desemprego das estatísticas do INE também se pode juntar as pessoas que são desencorajadas e as que são ocupadas, nós verificamos nas desencorajadas, são aquelas pessoas que depois já não têm motivação nem vontade para voltar a procurar trabalho, e entre elas estão muito mais mulheres do que homens, nós teremos uma taxa real de desemprego na linha dos 20%, sendo que de 2011 para 2015 cresceu inclusivamente 32%, ou seja, mais 144 mil mulheres desempregadas que em 2011. A taxa de risco da pobreza vai na mesma linha, houve um recuo de 10 anos, em cada 5 mulheres, uma está em risco de pobreza. A taxa de privação material vai na mesma linha, um recuo de 10 anos, em cada 4 mulheres, uma está em privação material. Relativamente às desigualdades salariais, a Sra. Secretária de Estado já nos deu conta dos números internacionais. Portugal tem, obviamente, sempre teve, também por motivos diversos, que não dá para aqui abordar, mas a Sra. Secretária de Estado conhece-os tão bem como eu, tal como as senhoras deputadas e deputados presentes nesta Comissão. Portugal está abaixo da média europeia, mas o que é certo é que nos últimos anos temos subido nesse nível de desigualdades salariais, não acabei, enquanto que a UE tem descido. O último ano nós mantivemos e até baixámos 0,1, não pelos melhores motivos, mas porque o salário dos homens baixou, não porque o salário das mulheres tenha aumentado. Diz inclusivamente o Eurostat que Portugal apresenta o maior o maior e mais significativo aumento desta desigualdade entre 2008 e 2013, 3,8%. Portanto, o que eu gostaria de lhe perguntar relativamente a esta primeira conjunto de perguntas a Sra. Secretária de Estado já nos indicou algumas medidas, portanto, vemos aqui que não houve uma estratégia preventiva, e gostaria de perguntar se há alguma, pode destacar alguma delas que de forma específica, de facto, permitam minimizar o efeito da crise na vida das mulheres. Uma outra questão que gostaria de abordar e saudar a Sra. Secretária de Estado pelo empenho e pela forma como também tem definido esta área como prioritária, que tem a ver com a tomada de decisão económica por parte das mulheres. Houve já 2 resoluções. Esta resolução última, de 6 de março, em nosso entender, irá ter uma eficácia no mandato deste Governo muito limitada, porque será transferida para o mandato do próximo Governo e, portanto, apesar disso, reconhecemos todas estas preocupações e todo este esforço que se tem traduzido efetivamente em alguns pontos percentuais da presença de mulheres nos conselhos de administração. O próprio Governo anterior também, através de outras estratégias, estamos a falar de estratégias de autorregulação, através de outras estratégias de autorregulação, nomeadamente os planos para a igualdade, quer no setor, quer nos ministérios, quer nas autarquias, quer nas ONGs, quer no setor empresarial e privado do Estado, deveriam, de facto, através desta estratégia, estimular a participação de mulheres nos conselhos de administração. O que é certo é que estas estratégias de regulação
que não são más, são até muito boas, mas chegam a uma determinada altura que já não produzem efeitos, já não produzem os efeitos desejados, porque são muito lentas na forma como vão combatendo estas desigualdades. E o que eu lhe pergunto, Sr. Secretário de Estado, é se não estaríamos, depois de todas estas estratégias de regulação, depois dos exemplos também da própria União Europeia, a Alemanha, inclusivamente, adotou agora uma lei de cotas, lei da paridade, para a tomada de decisão económica, se não estaríamos, de facto, na altura, eu gostaria de saber a sua opinião relativamente a esta matéria, não adiar mais 3, 4 anos, se não estaríamos na altura de ser mais afirmativos e, de facto, impor aqui uma mudança, tal como fizemos já na lei da paridade, porque senão, como diz a própria OIT, demoraremos com estratégias de autorregulação, sem nada, 70 anos, com estratégias de autorregulação, provavelmente mais 50, e seria muito bom que acelerássemos este processo. Uma outra área, Sr. Presidente, sei que já estou a exceder o meu tempo, embora esta Comissão o tempo seja um bocadinho difícil, de todo modo, só tenho mais duas questões a colocar. São as discriminações no trabalho por motivos de maternidade. A Subcomissão da Igualdade e todas as deputadas e os deputados envolvidos neste trabalho temos tido conhecimento de situações diversas. Aliás, elas são públicas e vêm nos jornais denunciadas, quer pelo bastonário da Ordem dos Médicos, quer pelo Sr. Professor Joaquim Azevedo, a quem que teve a responsabilidade da coordenação do trabalho sobre natalidade do PSD, quer também em organizações não governamentais. Portanto, é uma realidade atroz que mulheres, e todos os dias nos chegam, ainda ontem me ligaram do meu próprio distrito, uma jovem que por motivos de gravidez estava a ser penalizada de uma forma muito subtil no mercado de trabalho, e é tão subtil a forma de discriminação que depois nem dá para fazer apresentar queixas, porque o material de que estamos a falar é de facto muito tenue e ele é muito passível de ser alvo de estratégias de encobrimento por parte das entidades patronais deste tipo de discriminação. E as mulheres que têm coragem, mesmo assim, de denunciar, ainda bem, acabam sendo muito menos do que aquelas que efetivamente estão a ser discriminadas. E eu gostava de perguntar que outra estratégia, além das sancionatórias, que são muito bem-vindas e estão a funcionar. Nós próprias, aqui no âmbito da Subcomissão da Igualdade, já tivemos a oportunidade de ouvir a CIT, a ACT, por diversas vezes, e também a entidade da saúde que trabalha estas matérias, mas ainda assim achamos que é necessário fazer-se algo mais para que estas situações encobertas se tornem mais visíveis e para que as mulheres não tenham medo, porque têm medo de denunciar este tipo de situações. Este tipo de situações, em situação de crise, também se agravou. Uma última nota, ou melhor, penúltima, porque depois quero uma última nota final para um outro assunto, para a situação da violência. Também gostava de a saudar pela campanha da violência no namoro. Retoma, aliás, um dos temas da campanha de 2008. A temática é quem ama não agride. A de 2008 era amor violento não é amor. E, portanto, este tipo de campanhas eu considero mesmo que deviam estar permanentemente no ar e dever-se ir mais ao longe do que a campanha, porque as estratégias de alteração dos valores e dos comportamentos necessitam que os jovens, de forma permanente, estejam em contacto com projetos que lhes permita reorganizar os valores de uma civilização que, obviamente, leva inevitavelmente os homens para o domínio e as mulheres para a submissão. E, portanto, a este nível, sei que também tem trabalhado as questões dos guiões para a igualdade nas escolas, deu-nos conta da formação e da qualificação que tem sido feita aos profissionais de educação, mas eu gostava de saber qual é o impacto destes guiões depois na alteração destes comportamentos e se está prevista, além das campanhas, mais alguma coisa que permita trabalhar esta dimensão específica
específica que é, de facto, muito urgente. A questão dos homicídios, eu não vou falar muito sobre esta área, até porque há projetos legislativos que estão em apreciação no âmbito da primeira Comissão, mas não posso deixar de registrar que é uma preocupação muito grande de toda a gente e pese embora o aumento da teleassistência e da vigilância eletrónica, obviamente são medidas que decorrem da Lei de 2009 e que têm vindo a ser implementadas de uma forma muito forte e muito conseguida, que também saudamos, mas pese embora tudo isto e o registro das prisões relativamente a este tipo de violência, o que é certo é que os homicídios conjugais se mantêm em patamares muito elevados e aqui a Sra. Secretária de Estado tem efetivamente muitas medidas, mas eu gostaria que fizéssemos uma reflexão conjunta. O que é preciso fazer, além de todas estas medidas, de todo este processo legislativo, para efetivamente podermos, e numa estratégia de diálogo acima de políticas partidárias, para em conjunto conseguirmos não só travar, que temos travado pelas estratégias que estão em curso, mas fazer descer, que eu acho que é esse o objetivo final. Finalmente, Sr. Presidente, uma nota só para o quadro dos fundos estruturais. A Sra. Secretária de Estado o Partido Socialista tem colocado esta pergunta de forma recorrente. Não tem sido possível porque todo este processo estava em construção e o que eu gostava de lhe perguntar é se, dada a fase atual das negociações, se já há alguma indicação relativamente à forma como a área da igualdade vai ser apoiada. Como sabe, no último quadro definiu-se um eixo, não uma medida. No quadro anterior, no terceiro quadro comunitário, tinha-se definido apenas uma medida. Considerou-se que, para se apostar mais nas estratégias de promoção da igualdade, dever-se passar de uma medida para um eixo. Eu gostava de saber, obviamente que agora haverá nomenclaturas diferentes para todos os programas operacionais, mas eu gostava de perceber como é que a igualdade vai ser tratada no âmbito dos programas operacionais, se de forma transversal e diluída em todos os eixos, se de forma autónoma, como aconteceu com o quadro comunitário que está a terminar, ou de qualquer outra maneira, como é que esta questão está a ser pensada no quadro dos fundos estruturais. Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigado também pela tolerância.